PEI, Plano Educacional Individualizado, o famoso. Hoje em dia o PEI está muito famoso, porque é um plano educacional individualizado, porque é um documento formal. E esse documento, ele foi elaborado de acordo com a necessidade de cada aluno, tá? Então, os alunos que têm uma dificuldade de aprendizagem, um síndrome, um transtorno, uma necessidade maior, ele precisa alcançar o seu sucesso acadêmico. Então, como é que ele vai alcançar o sucesso acadêmico? Com um plano educacional individualizado, mais conhecido como PEI. PEI é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar. Seria o ideal, mas não é o que geralmente acontece. Pode incluir professores, psicólogos, terapeuta ocupacional, fono, quem atender essa criança. Para quê? Para identificar melhor as necessidades dessa criança, as necessidades familiares e as necessidades emocionais dessa criança. Não é só de aprendizagem, tá? É emocional também. Então, o PEI, ele vai variar de acordo com a necessidade de cada aluno. Isso é fato. Então, tem os objetivos educacionais, que eles são objetivos que são mensuráveis. O aluno deve alcançar durante aquele momento. Por isso que é tão importante o plano de atendimento, certo? Para que o plano educacional individualizado realmente se concretize. Porque é alinhado o plano de atendimento com o plano educacional individualizado, certo? O plano seu de atendimento é o que vai validar o plano educacional individualizado. É o que vai dizer o que você fez para aquela criança ser alcançada. Os objetivos do PEI, eles são estabelecidos para quê? Proporcionar a educação, a aprendizagem, proporcionar também o social, o emocional, o que aquela criança necessita. Então, desenvolvimento acadêmico, aprendizagem funcional, socioemocional, que é muito importante. Esse desenvolvimento socioemocional, inclusão e participação, transição e preparo para o futuro. Sim, preparo para o futuro. Não é só você tá ali desenvolvendo a criança, por exemplo, você tá lidando com todas as estratégias para poder aquela criança aprender a ler e escrever. Ela aprendeu a ler e escrever, pronto, deixei. Não! Para que ela vai aprender a ler e escrever? Para quê? Então, crianças, por exemplo, com autismo, TOD, TDAH, nível 1 de suporte, você precisa explicar àquela criança para que ela está aprendendo aquilo ali. Porque muitas irão questionar a funcionalidade daquilo. Então, por exemplo, você vai explicar à criança que ela vai precisar ler e escrever, por exemplo, para tirar uma carteira de motorista, para poder trabalhar no hiperfoco dela. Você pode usar o hiperfoco dela para poder falar sobre isso. Então, você vai tornar tudo aquilo funcional. Então, para quê? Para que essa transição para o futuro, ela seja realmente eficaz e venha fazer a diferença. O que é também do PEI, certo? É as adaptações curriculares, tá? Por exemplo, a professora de ciências está falando sobre a caatinga, certo? Tá falando sobre o deserto, tá falando sobre esses assuntos. A criança, ela precisa também estar recebendo informações sobre esse assunto. Como é que vai acontecer? Vai adaptar a atividade ou modo de falar esse assunto para a criança. Por isso que é tão importante um cuidador ou um assistente terapêutico em sala de aula para que essa criança consiga dar conta daquele conteúdo, certo?
A cuidadora ou a assistente terapêutica vai dar aula para a criança? Não. A criança, o aluno é do professor de sala de aula. Ela apenas vai auxiliar nesse entendimento. Por exemplo, a criança é muito dispersa. Então, ela vai chamar a atenção da criança. Olha, tá falando sobre isso. Vamos ver, vamos escutar o que a professora está falando. Então, é nesse sentido, tá? Mas o aluno é do professor de sala de aula. Mas, para que tudo isso aconteça, tem que conhecer o aprendente. Tem que conhecer o aluno. Antes de fazer qualquer adaptação, tem que conhecer o aluno. Não adianta colocar ele só para pintar. Não adianta. Já vi muito. Bota uma pintura, principalmente do hiperfoco da criança. Bota uma pintura de dinossauro. Bota uma pintura aí das princesas. Coloca uma pintura aí do Harry Potter. Gente, não. Você precisa conhecer a criança, as limitações, se ela tem laudo ou não. Se tiver o laudo, você deve conhecer o laudo dela, para que você faça essa adaptação curricular. Quem que faz a adaptação curricular? O professor. E se na escola tiver o AEE, o atendimento educacional especializado, o professor vai fazer junto com esse profissional de AE, que também trabalha com atendimentos, mas o foco do AE é um pouco diferente da pedagogia, psicopedagogia e neuropsicopedagogia, apesar do AE ser um professor pedagogo, certo? Mas o atendimento do AE, ele é um pouco diferenciado, tá certo? Tem alguns instrumentais que nós utilizamos na psico, na neuro ou na pedagogia, que não é utilizado no AEE, tá certo? Só deixando essa parte bem clara. Então, conheça as necessidades do aluno, identifique o que mais ele tem dificuldade. Ah, mas ele tem dificuldade em tudo. Não, mas alguma coisa ele deve ser bom. Ele é muito bom em desenhar e pintar. Vamos dizer para ele que ele vai fazer um desenho do número 3. Ele vai achar que tá desenhando o número 3. Gente, eu já fiz isso e deu muito certo. Vamos desenhar a letra A. A tia, eles costumam chamar de tia, né? A tia é um desenho e vamos desenhar a letra A. Gente, o aluno foi alfabetizado achando que estava desenhando. Tem que utilizar as estratégias para poder ele ter muito mais autoestima na aprendizagem. Claro que no final eu disse para o aluno que ele estava escrevendo os traços e tal das letras. Claro que depois a gente vai estimulando a criança e vai dizendo para a criança que aquilo é a letra A. Mas no início, vamos desenhar, certo? Se o aluno foi muito bom em desenho e pintura, ok. Identifique os recursos e os suportes que você tem, que você vai precisar buscar para poder alcançar aquela criança. Adapte o material. Olha, eu já ensinei as letras das vogais com massinha. Pegar massinha e colocar, e a criança fazendo as vogais de massinha. Então, adapte o material. Era uma criança surdo-cega, tá? Então, essa criança era de escola pública, bem carente, e aí eu consegui sim. Não fui mais à frente, porque eu acabei indo para uma outra escola. Então, essa criança eu consegui que ela fizesse as vogais de massinha. Então, identifique os recursos e suportes disponíveis que você tem. Adapte o material didático. Diferencie as atividades de aprendizagem. Avalie o progresso. O PEI é para isso, gente. É para avaliar o progresso. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer o seu plano de atendimento. Logo depois, você vai fazer o PEI. Se você ainda tiver dúvidas, pode fazer uma síntese pedagógica.
que a síntese pedagógica, ela vem dando conta de vários aspectos da criança. Então, se você ainda tiver dúvida, pode fazer uma síntese pedagógica para depois partir para o PEI, não tem problema nenhum. Lá na nossa plataforma de curso tem todos esses modelos que eu tô falando para vocês. Então, o PEI, gente, não é um bicho de 7 cabeças, tá? É algo sistematizado e é algo que você precisa seguir alguns passos para que se chegue lá, tá certo? Então, como já havia falado, na nossa plataforma de cursos, tem lá todos os exemplos de PEIs e também tem na internet. Gente, na internet, só o que tem exemplo de plano educacional individualizado, o PEI. Só o que tem lá, tem vários modelos. E você pode escolher e se adequar à sua realidade. Também você pode comprar de colegas que vendem no Instagram, tá? Esses modelos de PEIs de acordo com a sua região ou de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você se identifica. Não adianta pegar um PEI de 13 páginas que você já tenha feito entrevista com o pai, você já tenha feito anamnese, você já tenha feito... Não tem necessidade, gente, o PEI é prático, certo? Então, adaptação curricular, é os recursos que você utilizou e é tudo aquilo ali, algo bem prático, certo? E sistemático para você analisar o desenvolvimento daquela criança. Tá certo, gente? Então, ó, beijos e até a próxima. Tchau!